Você se sente um escolhido de Deus? Tem vontade de fazer algo, tem um chamado, mas sente que está difícil a caminhada. Então é com você mesmo que queremos falar hoje. Fique até o final desse vídeo e tenha uma resposta de Deus para a sua vida. E como eu digo, devemos ficar todo dia, que seja 5, 10 minutos, com Deus, para falar com Ele, para ouvir. Porque só assim você consegue ouvir Deus falar contigo. No meio de tribulação, no meio de pessoas falando, te chamando a atenção, jamais você vai ouvir a voz de Deus. Em Samuel 16 a seguir, tem uma mensagem de um garotinho que tinha 7 irmãos. E os irmãos eram guerreiros, fortes, tinha lá os compromissos importantes deles, que era na guerra. E naquela época, todos, jovens, homens, era fascinado por guerra, né? Era o desejo deles, viver guerreando. E os serviços afazeres que ninguém queria, ficou por conta desse rapazinho, que era o caçula, o menor, não tinha opção. Então ele ficava nas pastagens, cuidando das ovelhas da família. Eles iam para longe, porque as pastagens ficavam ruins, ele tinha que ir buscar pastagem melhor em outro lugar. E assim ele passava o tempo dele. Às vezes havia festividade, reunião de família, e ele nem ficava sabendo. Mesmo com toda essa situação, ele fazia com amor, com carinho, ele louvava e adorava Deus. Sozinho, ele contemplava a Deus. Você tem adorado a Deus? Você tem buscado um momento para ficar com Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Deus ouve, Deus ouve. E Deus se agrada de quando você busca a presença dele, adora ele. E assim aconteceu com aquele garotinho. Rapaz já, né? Deus se agradou muito dele. Deus olhando para ele, vendo a adoração dele, se agradou muito. E disse para Samuel: Samuel, eu quero que você vá à casa de Jessé, faça um sacrifício para mim e um banquete. Convida toda a família de Jessé, os filhos de Jessé. Leva a unção, o óleo, você vai ungir aquele que eu te mostrar. E assim Jessé fez. Levou ele a unção, preparou o sacrifício, o banquete e convidou toda a família de Jessé. Chegada a hora, vieram todos os filhos de Jessé. Samuel disse para os filhos: eu quero que vocês passem um por mim. Então começou a se passar dos mais velhos para o mais novo. E ali passou o primeiro rapaz. Samuel pensou: esse deve ser esse que Deus quer ungir. Forte, guerreiro. Deus disse: não, Samuel, não é esse que eu quero ungir, Samuel. Aí então passou o outro,
Jessé imaginou, deve ser esse então. Não, Samuel, não é esse. E o terceiro, Samuel falou, é esse. Pensou consigo, é esse mesmo. Deus, calma, Samuel, não é esse Samuel. E aí foi passando, quarto, quinto, até o sétimo filho. E Deus falando, não é esse Samuel. Samuel ficou intrigado, né? Porque ele falou, como assim? Não foi nenhum? Então Samuel chamou Jessé e disse, acabaram os seus moços? E Jessé disse, não, não, tem mais um, o menorzinho. É o Davi. Lá nos pastos, apacentando as ovelhas. Samuel disse, ninguém sentará à mesa antes que Davi chegue. Mande o mensageiro buscá-lo. E assim aconteceu. Veio então Davi, chegou, sujo, acanhado, desentendido, humilde. Deus disse, esse é meu ungido, esse é meu escolhido. Unge ele agora, Samuel. E Samuel ungiu Davi. Então Samuel disse, agora sim, sentaremos à mesa, comemoramos, festejamos e adoramos a Deus. E adoramos a Deus. E levamos o sacrifício ao Senhor. E desde aquele dia, nunca mais, o Espírito de Deus saiu de Davi. Não se incomode com aquele que passa na sua frente. Não se incomode com aquele que te coloca para trás. Adore a Deus. Faça aquilo que você precisa fazer com tranquilidade, com amor, louvando o Senhor sempre. Seja como Davi, mesmo na dificuldade, mesmo nas indiferenças, mesmo sozinho, mesmo humilhado, adore a Deus, adore a Deus. E Deus verá dos céus, olhará o seu coração puro e fará aquilo que deseja o seu coração e que é a vontade de Deus. Você faça a obra, você faça aquilo que foi determinado para você fazer aqui nessa terra. Davi foi ungido rei. Mesmo com todas as dificuldades que ele teve, muitas, mesmo com toda a indiferença que ele sofreu na vida toda, mesmo pecando como ele pecou, ele era um ser humano que pecava, ele adorava, pedia perdão, glorificava a Deus e fazia com amor aquilo que Deus tinha proposto para ele. E aquilo que estava no coração dele para fazer. Faremos a nossa parte com amor, com respeito, com fidelidade, com verdade. Mesmo pecando, tentando cada dia mais sair do pecado, e Deus fará aquilo que o nosso coração almeja e aquilo que foi proposto para nós na terra pelo nosso Deus.